Voltamos para a segunda parte da palestra A Transitoriedade, a Eternidade de Deus e a Transitoriedade do Homem. E agora apresentaremos o último excerto, né? Que é a base, o último excerto do texto Transitoriedade, que é a base do nosso estudo. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Sobre esta sentença do Espírito Emmanuel, ele mesmo, desta feita no texto intitulado Posses Definitivas, página 174 de seu livro Caminho, Verdade e Vida, cita o livro de João, capítulo 10, versículo 10, onde Jesus afirma: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O autor, em seguida, desenvolve o seguinte raciocínio. O Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Toda a manifestação da existência na Terra é processo de transformação permanente. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é para vós o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que pouco ou nenhum tempo consagrais, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Insensatos, movidos pelo egoísmo ou pelo orgulho, unicamente no vosso corpo haveis pensado. Seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá sempre. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constituiu escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? Assina então esta mensagem, né? Um espírito protetor, em Cracóvia, 1861. Gostaria de propor-lhes, irmãos, nesse momento, que refletíssemos alguns segundos sobre essa nossa transitoriedade tão evidente, explícita. Quer sejamos nós o mais experiente ancião ou o mais jovem ser humano, desde que haja claro entendimento e tenhamos visto, sentido, chorado e sofrido, direta ou indiretamente, a perda, a morte ou o desencarne de um familiar, amigo, pessoa conhecida ou admirada, tal como um ídolo de nossa afeição. Após tudo isso, a verdade é só uma. Essa nossa transitoriedade, essa condição ligeira, rápida, passageira, provisória e, portanto, frágil, morredoura da condição humana e de todo ser vivo material, animal ou vegetal, deveria ser para nós a âncora, o freio, o suporte, o airbag a nos proteger, a nos fazer refletir sabiamente antes de tomarmos qualquer atitude em nossas vidas. Kardec, o mestre de Lyon, nos deixou um importante ensinamento constante do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 30, versículo 8, quando nos fala que a verdadeira vida é a espiritual. Disse Kardec
que podem significar estas palavras: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Tais palavras têm um sentido profundo. A vida espiritual é, com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito, sendo-lhe transitória e passageira a existência terrestre, espécie de morte, que, se comparada ao esplendor e à atividade da outra. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito. Verdadeiro grilhão que o prende à gleba terrestre, do qual se sente feliz em libertar-se. O respeito que aos mortos se consagra não é a matéria que o inspira. É, pela lembrança, o espírito ausente quem o infunde. Era isso que aquele homem do Evangelho não podia responder, né? Era isso o que aquele homem não podia por si mesmo compreender, melhor dizendo. Jesus lhe ensina dizendo, em outras palavras, não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Isso era o que Cristo queria dizer, ou tentou dizer àquele homem, que estava preocupado em enterrar o seu morto, seu pai. E aí Cristo lhe disse, deixa aos mortos que enterrem seus mortos. Tu, porém, vem e segue-me. E aí vem essa explicação, né, que foi traduzida por Allan Kardec. Refletindo sobre essas questões, irmãos, lembrei-me da história de Atlântida, nos contos de Platão. Atlântida era uma potência naval localizada para lá das colunas de Hércules, que havia conquistado muitas partes da Europa Ocidental e África, isto exatamente a 9.600 a.C. Após uma tentativa fracassada de invadir Atenas, Atlântida afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Olha a transitoriedade do homem aí. Tomo a liberdade de trazer-lhes um pouquinho mais de história. Abre-se aspas. A cidade italiana de Pompeia foi fundada no século VII a.C., sob a influência das civilizações gregas e etruscas que dominavam a região sul da Itália. Entre 27 e 37 d.C., a cidade viveu seu apogeu, onde grandes edifícios privados e públicos foram construídos. Porém, um terremoto em 62 d.C. destruiu grande parte da cidade. Ainda estava sendo reerguida quando, em 24 de agosto de 79 DC, em nossa era, portanto, o vulcão Vesúvio explodiu, expelindo enorme quantidade de lava que solidificou-se rapidamente por toda a cidade. Consequentemente, Pompeia e a cidade vizinha, Herculano, foram encobertas com uma camada de 2 metros de espessa lava. Em seguida, uma nova camada de 15 metros de cinzas e pedras cobriu as cidades, matando cerca de 30.000 pessoas.
Observemos aí novamente a transitoriedade do ser humano, a pequenez, a fragilidade. Juliana Preziosi, jornalista, criadora do projeto Histórias pelo Mundo, perambulou por 3 horas pelas ruínas da lendária cidade italiana de Pompeia. E escrevera: está tudo como no ano 62 depois de Cristo, quando foi coberta pelas lavas de um vulcão. Tantos séculos depois, a cidade italiana de Pompeia continua atraindo milhares de turistas. Lá é como se o tempo não tivesse passado. É impressionante como alguns corpos encontrados e expostos no local ainda transmitem tanta emoção. É possível imaginar a angústia das pessoas pegas de surpresa pela posição em que se encontram seus corpos. Pessoas dormindo, viradas de bruço, tentando se proteger. Um pai segurando o seu filho. Crianças como se estivessem tentando se esconder. Um homem rezando e até um cachorro acanhado. Mesmo depois de tantos séculos, a marca dessa tragédia é visível nos corpos petrificados. Fez-me pensar na fúria da natureza e o que estamos fazendo com ela, mesmo quase 2000 anos passados dessa tragédia. É como se a natureza fosse uma sereia que com sua beleza encanta, mas se não se tomar cuidado, pode ser impiedosa. Queridos irmãos, quer seja lenda, contos ou fatos históricos, as tragédias, as catástrofes, as guerras mundiais ou as pandemias, como esta do coronavírus ou do Covid-19 que enfrentamos atualmente e que tem ceifado milhares de vidas mundo afora. Ou ainda os incidentes pessoais ou perdas severas que venhamos a enfrentar. A questão preponderante, importante, que não devemos nos esquecer é: somos falíveis, transitórios e, a qualquer momento, podemos deixar de existir, tal como aquela chama de vela que por uma lufada de vento mais forte se apaga, usando palavras deste pequenino poeta. Concluindo, irmãos, lembro ser sábio não nos esquecermos de nossa transitoriedade e do poder, da bondade e eternidade de Deus. E agradeço a gratidão, a atenção e tempo dispensados por todos, desejando de coração que o Mestre Jesus nos guie em paz e segurança de volta a nossos lares. Muito obrigado.